Então, vamos avançar. Então, pessoal, para a gente poder avançar e a gente entender como que lá na era medieval o dualismo ele acabou realmente se fortalecendo e isso acabou acontecendo através da influência de Agostinho dentro da igreja, né? Então, ele se tornou, na verdade, é isso que a gente precisa compreender e talvez por isso o desafio em lidar com o dualismo é muito grande, porque acabou que o dualismo ele se tornou uma doutrina dentro da igreja. Então, a igreja passou a acreditar, a igreja passou a pregar a verdade, uma verdade pautada no dualismo. Então, isso virou doutrina. E são essas questões que a gente precisa compreender, que é a contaminação de uma doutrina que era bíblica, foi totalmente influenciada, e algo que era mundano se tornou agora uma nova filosofia dentro da igreja. Então, Agostinho ele foi extremamente importante para a história da igreja, ok? Ele foi, né, realmente um homem que ele colaborou muito para a expansão da igreja. Mas a gente também precisa entender que ele veio de uma raiz com algumas crenças e ele acabou trazendo essas crenças, trazendo essa cultura para dentro da igreja. Então, vocês vão notar que toda a mudança que aconteceu, né, as doutrinas que foram sendo instaladas, tem essa influência direta de Agostinho, e isso com certeza gerou, né, trouxe ali consequências para a forma como a gente vive até hoje, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho quem foi Agostinho, né? Ele viveu ali de 354 a 430 depois de Cristo. Então, ele foi convertido do maniqueísmo. Nossa, que nome esquisito, né? Mas o maniqueísmo, gente, era uma doutrina que foi fundada por Mani, lá na Pérsia, tá bom? Ele seguia essa doutrina, Agostinho, e essa doutrina, ela aprofundava a ideia de Platão. Ela criou o que a gente chama de dualismo radical. Porque essa doutrina de Mani, ela defendia que existia somente duas forças no planeta: a força do bem e a força do mal, ok? A força da luz e a força das trevas. Então ele defendia que era como se fossem dois deuses: um deus da luz e um deus das trevas, um deus do bem e um deus do mal. E Agostinho fazia parte dessa doutrina, ele viveu essa doutrina. E quando ele vem para a igreja, né, quando ele se converte para a igreja, ele traz para a igreja essa ideia. Então, ele contamina a igreja com essa ideia. E ele também foi influenciado pelo que eles chamam de neoplatonismo. O que foi o neoplatonismo? Foram as ideias de Platão conectadas com as ideias de Sócrates e Aristóteles, que mais uma vez reafirmavam, né, essa construção dualista da mentalidade grega. Ele introduziu, então, essa natureza da graça no pensamento cristão, e também foi através de Agostinho que abriu espaço para a hierarquia, que trouxe a ideia de que o espírito ele é mais importante do que o corpo, ok? Então, dentro disso, ele defendeu, né? Ele implantou três ideias dentro da igreja medieval, que são, né, decorrentes tanto do maniqueísmo quanto do neoplatonismo. A primeira delas é a ideia de uma vida contemplativa. Então, os padres, né, os sacerdotes da igreja, eles investiam muito tempo de vida em oração, em jejum e o que eles chamam de estudo monástico, né, que eram os monastérios. Junto com isso, eles abriam mão das riquezas, então também vem a ideia de uma vida sem ambição, uma vida sem qualquer tipo de luxo,
uma vida, né, a própria vestimenta deles, a forma como eles se vestiam, a comida era uma comida extremamente simples, porque eles acreditavam que tudo isso era uma ideia contrária à ideia espiritual, de se espiritualizarem. E isso, gente, trouxe, né, realmente um peso, porque aqueles que não viviam uma vida espiritual, uma vida ativa espiritual, eles eram considerados inferiores. Só que tem um detalhe: só vivia uma vida ativa quem fazia parte da igreja, quem era, né, um clérigo, quem fazia parte do clérigo, ok? Aí ele traz justamente, né, essa questão que os monges, os clérigos, eles eram vocacionados por Deus e para Deus. Então não era uma escolha que você fazia. Ah, eu vou me tornar monge. Não, você era apontado para isso. E se você não era monge, se você não fazia parte do clérigo, você era considerado um ser inferior. Então, trabalhadores, empresários, né, comerciantes, eles ficavam o quê? Na base da pirâmide. E por fim, essa vida ativa dos leigos, né, que é o trabalho, a família, a política, era justamente considerado algo inferior, porque estava relacionado a um conceito material. Então, todas as pessoas que estavam fora da igreja, elas eram consideradas inferiores em relação aos que estavam na igreja. Então, muitas pessoas hoje, gente, ainda vivem essa ideia de uma casta espiritual. Então, o quanto nós precisamos desmistificar isso. E a depender da igreja, a depender do líder, ele reforça essa ideia. Ele reforça essa ideia. Só que o que nós precisamos ter a certeza é que Deus, ele nunca criou uma hierarquia em termos de vocação. Deus, ele nunca estabeleceu. O próprio chamado dos 5 ministérios lá em Efésios é um cuidado muito grande que a gente tem, porque muitas igrejas modernas trouxeram a ideia de que, por exemplo, o apóstolo, o chamado apostólico, é maior do que os outros. E isso não é bíblico, gente. O peso do chamado, ele é o mesmo para os 5 ministérios. Em nenhum momento Deus aponta o apóstolo como sendo alguém superior aos outros ministérios. Mas isso foi pregado muito nas igrejas modernas. Tanto que as igrejas evangélicas que viveram essa onda da restauração dos 5 ministérios, muitas delas colocaram apóstolos e profetas em posições superiores a outros ministros. Como se, por exemplo, um apóstolo, um profeta fosse mais importante que um pastor, fosse mais importante que um mestre. E a gente está falando isso, gente, de 10, 20 anos. A gente não está falando isso de 100 anos. A restauração apostólica e profética, ela aconteceu há aproximadamente 30 anos, 20 anos. Então, essa mesma hierarquia, ela também entrou dentro da igreja evangélica com essa ideia de uma casta espiritual. Por isso que eu falo que são ideias que foram sendo implantadas e implementadas, que sem nós percebermos, a gente ainda está vivendo isso nos dias de hoje. E isso é algo que surgiu o quê? Lá na igreja medieval, através de Agostinho com essas ideias que ele trouxe para a igreja, tá? Então, eu quero convidar vocês agora para que realmente vocês possam, nesse momento, fazer uma reflexão pessoal, tá? Então, ter essa compreensão de que em algum momento, talvez entrou no seu coração a ideia de que o seu trabalho, ele é espiritualmente inferior, ou ele é de uma segunda classe. Eu me lembro, gente, porque assim, para mim sempre foi muito desafiador, né, lutar com essa mentalidade, porque primeiro a gente vem de uma igreja tradicional, né, acredito que a maioria de vocês sabem, né, nós éramos da Presbiteriana do Brasil, e mesmo depois que a gente saiu da Presbiteriana do Brasil, que a gente foi para uma igreja mais pentecostal, mas ainda assim era de uma raiz presbiteriana, que era a Presbiteriana Renovada. E eu me lembro que por anos eu acreditei que eu só poderia de fato servir a Deus se eu abandonasse minha carreira. Especialmente quando nós fomos, né, para Ponta Grossa, a gente fazia parte de uma igreja. Gente, nós íamos, eu e o João, nós trabalhávamos, né?
eu ainda fazia faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a assumir um monte de funções dentro da igreja. E assim, olha, diante de Deus, o João está aqui como testemunha e a Thaís também. Nós íamos para a igreja de segunda a segunda. Não era de segunda a domingo, era de segunda a segunda. Todos os dias. Todos os dias tinha uma atividade na igreja. E como eu e o João, nós éramos líderes, e a gente era líder de mais de um ministério, nós éramos obrigados a estar, porque ai de nós, se tivesse alguma reunião, se tivesse alguma coisa na igreja e nós não estivéssemos lá. E essa é uma fase que eu me recordo, assim, eu tenho lembranças, né, doídas, porque Ponta Grossa, gente, é naturalmente uma cidade mais fria. Normalmente lá, né, de um modo geral, a cidade é mais fria. E eu me lembro que muitas vezes, as meninas elas estudavam no colégio integral. Eu deixava as meninas no colégio cedinho, né, antes das 7 da manhã, e eu pegava elas no final do dia. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu ia, eu pegava as meninas e do jeito que eu pegava elas, a gente já ia para a igreja. Elas iam de uniforme para a igreja. E às vezes a gente saía da igreja tarde, às vezes saía 9, 10, 11 horas da noite para ter que voltar para casa, para eu dar banho nelas, para eu dar janta para elas, para daí elas dormirem, para as picutinhas ter que estar acordada no outro dia, 6 da manhã. Por quê? Porque essa ideia de que servir a Deus era ter que estar servindo ativamente dentro da igreja. E por muito tempo eu acreditei que eu precisava estruturar a minha vida para que eu pudesse abrir mão da minha carreira, porque servir dentro da igreja era a única forma de servir a Deus. E quem não buscava por isso era visto o quê? Como ambicioso, como focado em dinheiro, como dinheirista, né? Só pensa em dinheiro. E hoje, amados, por que que eu estou contando todo esse relato? Porque a gente precisa cuidar de uma outra situação. Existem hoje muitos crentes, existem hoje muitos cristãos que estão afastados de Deus e da igreja, porque viveram situações parecidas com as que eu estou contando para vocês. E por terem se decepcionado com homens, por terem se decepcionado com líderes espirituais, hoje simplesmente não querem mais se relacionar com o corpo. Não querem mais. A gente tem uma pessoa próxima da nossa família, um casal próximo da nossa família que aconteceu exatamente isso. Eles são empresários, eles começaram a prosperar. Gente, que bênção! É a promessa de Deus na nossa vida, prosperidade. Mas eles começaram a prosperar. E aí, numa determinada situação, eles compraram um carro melhor, né? Compraram um carro importado. Moravam numa cidade pequena, compraram um carro importado. Foram levar para a pastora deles. Gente, quando eles levaram o carro para a pastora orar e tudo mais, a pastora descascou eles. Falou que eles estavam sendo muito ambiciosos, que onde já se viu, qual que era o propósito, que ela não via propósito de Deus em eles terem um carro daquele, que eles iam ficar se exibindo, que depois ia reclamar que o pessoal ia estar com inveja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas que a responsabilidade era deles mesmo. Então, olha a mentalidade. Então, hoje, nós temos que lutar e resgatar muitas pessoas que se decepcionaram com Deus e com a igreja por conta desse tipo de pensamento, por conta desse tipo de atitude. Então, eu quero te convidar para a gente fazer um exercício agora, tá? Eu quero que você pegue aí teu papel, tua caneta, se você tiver com a apostila, você pega a apostila, esse exercício tá na apostila, ok? E eu quero que você possa pensar o quanto talvez, né, situações como essas podem ter, de alguma forma, desmotivado, ferido a tua fé ou até mesmo levado você a algumas decisões profissionais errôneas. O quanto talvez você seguiu por caminhos que foram divergentes do que você realmente queria, porque talvez você acreditou que para você servir a Deus você tinha que estar de alguma forma desconectado da tua carreira. Ou talvez pelo que a Kathleen e a própria Renata falaram, eu também vivi isso. Eu também fiquei 5 anos fora do mercado de trabalho para justamente cuidar da minha família. Foi justamente
gente. Eu falava assim, meu Deus, as minhas filhas, né, foram cuidadas por empregada e não sei o quê, porque daí eu só pensava em trabalhar e ir para a igreja. A minha família ficava em terceiro plano. E quando eu decidi parar, quando eu decidi fazer essa pausa, eu fiquei 5 anos. Eu me lembro, Kathleen, que quando foi para eu começar a voltar, eu me lembro até hoje, claramente, assim. A gente estava em Piracicaba. Eu me lembro, eu e o João, a gente deitado na cama, eu comecei a chorar. E o João perguntou para mim, por que que eu estava chorando? E eu falei para ele que eu estava com medo de voltar a trabalhar e entrar novamente naquela vida insana, naquele looping que eu havia vivido e que eu não queria mais viver aquilo na minha vida. Então, o quanto às vezes a gente toma decisões hoje nas nossas carreiras também por decepções que nós vivemos lá atrás e que de alguma forma faz, né? Aí eu não quero mais ser aquela profissional, eu não quero mais viver daquela forma, desconectada de Deus. Só que daí a gente também vai para um outro extremo. Então, eu quero que você reflita, né? Qual mensagem que você recebeu de alguma forma? E aí talvez você recebeu de um pastor, de um líder, de uma situação que você vivenciou, né? Então, quais frases, quais situações que moldaram a sua visão acerca do trabalho? Eu vou usar o gancho da Kathleen, porque eu acho que é muito válido. No caso da Kathleen, talvez por tudo que ela vivenciou, pelas experiências, talvez hoje a visão dela, né, e eu sei que Deus está restaurando, talvez ela distorceu a visão dela em relação ao trabalho, de que talvez aquilo não era válido, não era importante, ou que ela não conseguiria servir a Deus, ou o medo de voltar a ser uma profissional que ela havia sido antes e que desconectava ela também de Deus. Então, como que essa visão, ela de alguma forma afeta você em relação à motivação, culpa, a sensação de estar de alguma maneira desperdiçando o chamado? Gente, a gente viveu isso faz pouco tempo. Vocês conhecem o testemunho do João, acreditando também, talvez ali em algo do coração dele, ele saiu fora do propósito que Deus havia para ele. E vocês sabem as consequências, ou talvez a maioria que sabe, as consequências que a gente viveu por essa decisão. E como por um tempo foi difícil para o João aceitar voltar, porque também ele criou um estigma de que, por exemplo, ser funcionário é ser inferior a ser empresário. A vergonha de ter que. É uma sensação, né? Igual ele falou, parece que ele estaria voltando para trás, abrindo mão de ser empresário para voltar a ser funcionário de uma empresa. Mas é como eu, né, fui ministrando o coração dele também, depois das palavras que ele recebeu. Eu falei: quem que você impacta mais? Onde você impacta mais? E hoje ele entende que dentro da posição dele ele consegue causar um impacto muito maior no reino. Então, por favor, gente, não se prendam só a mensagens que vieram de outras pessoas, mas comece a perceber o quanto talvez você mesmo criou crenças acerca do teu chamado, acerca do teu trabalho. O quanto às vezes a gente cria essa ideia também de uma hierarquia, de que ser empresário é mais bonito, é melhor do que ser funcionário. Eu comento com o João, né? E aqui, né, por favor, não nos leve a mal. Mas eu conheço muitos, mas muitos, muitos empresários que não ganham de prolabore o que o João conhece. Conheço muitos. Eu tenho certeza que cada um aqui também conhece empresários que, por exemplo, eu sou empresário, mas não consegue tirar uma férias, não consegue se dedicar à família, chega final de semana, trabalha igual louco. Então a gente também precisa entender, gente, que não existe essa hierarquia, porque dentro do seu chamado, se Deus te chamou para ser um empresário, seja um empresário. É igual eu falo para o João. Eu, Flávia, eu não consigo me imaginar trabalhando no mundo corporativo, como ele trabalha, como o Léo trabalha, como o Edu trabalha. Gente, eu não consigo. Me dá urticária só de imaginar. Mas porque eu sei que Deus me chamou para eu ser um empresário. Agora, se Deus te chamou para ser um colaborador de uma empresa, seja o melhor colaborador daquela empresa. Não acredite nas mentiras que muitas vezes são sopradas ao seu ouvido.
E aí, o que você quer mudar a partir de hoje? O que que você entende que você precisa mudar na forma como você enxerga a sua carreira, na forma como você enxerga o seu chamado? Quais são as mentiras que você vai realmente precisar romper a partir de hoje, para que você possa viver a verdade de Deus, a verdade bíblica, a verdade que o Senhor tem para você? Deus, queridos, ele não despreza o que você faz. Ele transforma o que você entrega. Então, é a partir da sua entrega, é a partir daquilo que você realmente entende como parte do seu chamado, é que vai acontecer de fato a diferença. Então, eu vou dar um minutinho para vocês, tá bom? Para que vocês possam realmente colocar isso no papel. Porque vocês precisam tomar essa decisão a partir de hoje, queridos. Vocês precisam realmente se comprometer com aquilo que vocês precisam transformar dentro da carreira de vocês, dentro do negócio de vocês. Eu tenho falado muito com o João. O pessoal da turma de E2, quem é da época de E2, quem é da época, né, quem é da companhia de Daniel sabe. Eu não consigo ensinar aquilo que eu não vivo. Essa é a minha verdade, gente. Eu não consigo. Eu não consigo pregar o que eu não vivo, não consigo ensinar o que eu não vivo. E eu tenho falado muito com o João, que diante de todos, quem é do agro, né, João, Edu, o desafio tá muito grande, gente. Tá muito grande no agro. Mas eu tenho falado pro João, João, eu aprendi que você é o homem do futuro positivo e promissor. É a sua atitude, é como você chega dentro da empresa, é o que você faz, é o que você fala que tem a capacidade de mudar a atmosfera. E quando a gente chega em um lugar, as coisas não podem permanecer da mesma forma. Não podem. É claro que às vezes a gente chega e causa aquele caos, né? Mas às vezes o caos ele é necessário para que depois haja o alinhamento. Então, o quanto você tem gerado de impacto? O quanto você tem gerado de impacto, Léo? E gerar impacto não é falar de Jesus, é viver Jesus. Gerar impacto não é fazer uma oração na frente dos funcionários. É na sua atitude você demonstrar a sua fé, a sua perseverança, o seu domínio próprio, a sua resiliência. É isso que vai mudar, gente, porque discurso não muda. O que muda é a atitude. As pessoas elas não estão preocupadas com o que você fala, elas estão observando o que você faz. Então eu vou dar esse tempinho para vocês, tá bom?